Capítulo 12 de Atos. Porque a nossa igreja, ela é uma igreja de jornadas proféticas e não de campanhas. Porque nós cremos na profecia da palavra, amém ou não? Amém. Nós cremos no espírito profético, nós cremos no dom profético, mas a palavra de Deus está sobre todo e qualquer profeta, sobre toda e qualquer revelação, sobre toda e qualquer profecia que qualquer outra pessoa possa, da parte de Deus, movida pelo Espírito de Deus, liberar sobre a nossa vida. Eu tenho insistido em dizer que dia 2 de setembro, que horas? Segunda-feira, dia 2 de setembro, às 20 horas, puríssimas aqui na Pura Fé. Quem vai estar? Bispa Vanessa, Malu e todas as puríssimas da Pura Fé. Vamos dar um aplauso para as nossas mulheres, que eu já tinha esquecido, e eu tomar uma pura afetada em casa. Nós cremos em todo o mover profético, mas sobre tudo isso nós cremos na profecia da palavra, e eu tenho insistido em ensinar e em alertar a igreja a respeito do espírito de engano dos últimos dias. O engano nunca parecerá mentira, ele terá aspecto de verdade, só que o engano nunca será verdade. A verdade sempre será o disfarce da mentira que está sendo colocada dentro daquela mensagem para seduzir o teu coração e para cegar os olhos do teu entendimento. E esses são os dois elementos principais através dos quais você pode identificar o espírito do engano. Porque primeiro ele é um espírito sedutor. Ele nunca virá de uma forma confrontadora. Ele nunca virá de uma forma dura, mas de uma forma sutil, de uma forma envolvente, de uma forma tão sagaz, que é como uma serpente, que vem te envolvendo desde os seus pés até a sua cabeça. Isso tem a ver com a forma como nós caminhamos e com a forma também como nós pensamos. Preste atenção, porque o império das trevas, ele não é um lugar escuro. Quando o Senhor Jesus vem e nos tira, nos resgata do império das trevas e nos arrebata para o reino do seu amor, para a sua luz, não é que nós estávamos trancados, Tiago, dentro de um quarto escuro e ali era o império das trevas, não. É que os olhos do nosso entendimento estavam cegados, vedados, tampados. E tanto faz para uma pessoa deficiente visual, para uma pessoa cega, estar dentro de um quarto escuro ou no ambiente iluminado. Ela não consegue distinguir a escuridão
da luz. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que aquele que governa este século tem cegado os olhos do entendimento de muitos. E só existe uma forma dos olhos do nosso entendimento serem abertos. É através da profecia da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Não é a ideia de um palestrante. Não é a ideia de um fulano de tal que você gosta de ouvir. É porque eu gosto de ouvir ele. Ele tem uma palavra, sabe, que mexe. Cuidado para não ser verme. Isso tem mais a ver com sedução, que vai cegar os olhos do teu entendimento, do que com o espírito da profecia que está na palavra do Senhor. Antes nos importa você não gostar daquilo que você está ouvindo e está sendo pregada a palavra, do que você sair daqui sorrindo e feliz, mas debaixo de uma palavra de engano que não vai te conduzir para lugar nenhum. Ou melhor, vai te conduzir para longe de quem Deus quer que você seja e daquilo que Deus tem para você viver. Amém ou não? Amém. Eu não quero a tua simpatia. Eu quero que você seja quem Deus quer que você seja. E eu quero que você viva tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Se essas palmas são para exaltar a palavra santa do Senhor Jesus, aplauda mais forte nessa noite e dê glória a Deus nesse lugar. Porque suas palmas não me alegram e nem me convencem. Porque a questão que deve fortalecer a sua fé, que deve direcionar os seus passos, deve ser a palavra. Irmãos, tenham comunhão com a palavra. Não meça. Hoje a Nessa chegou em casa impactada com a aula do instituto, porque, meu Deus do céu, eu tenho que ler muito a Bíblia para Deus falar comigo, como fala com o pastor Lucas e com o pastor Marquinhos, porque o Salmo 23, o Salmo 191, gente, a gente lê tanto, mas como? 121, tanto faz, eu falei o quê? É a mesma coisa. Eu disse para ela, só leia. Só leia. E Ele vai te conduzir para águas mais profundas. A cada dia, a cada instante, cada vez que você abrir. A palavra é a chave que abre a porta que você precisa, amém ou não? Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, melhor dizendo, vamos começar do verso 5, eu fui para o verso 6. O verso 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento,
Pedro estava dormindo. Diga comigo, Pedro. Não, ó. Quem veio do trabalho, levanta a mão. Agora baixa, suvaqueira deu para sentir daqui. Quem veio da escola, da faculdade, levanta a mão. Do curso, sei lá do que. Quem veio de casa, levanta a mão. Não, você venceu o frio, venceu o trânsito. Chegar aqui com essa boca murcha, eu vou pedir os vereadores dentadura para distribuir, para ver se enche tua boca. Você vai falar com força, com fé e com calor que a gente está precisando, amém ou não? Diga, Pedro estava dormindo. Olha isso. Ele não estava no hotel, Carol. Ele não estava no Airbnb. Ele não estava no resort. Ele não estava no retiro da igreja. Pedro estava detido na prisão. E Pedro não estava tendo crise de pânico. Não estava tendo crise de ansiedade. Pedro estava dormindo. E nessa noite na qual Pedro estava dormindo, era a noite anterior ao dia que ele seria condenado e morto. Como você estaria? Ai, dá um ansiolítico, dá um Rivotril, um Frontal, um Diazepam. Não precisa me matar, eu já vou morrer do coração. Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Diga, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Diga, nessa noite. Diga mais forte, diga, nessa noite. Algemas, trancas e grilhões estão caindo das minhas mãos e dos meus pés, e eu estou sendo acordado, despertado para viver um novo tempo. Quantos creem, digam glória a Deus. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Parece que esse anjo é estilista. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava
orando. Como é que o texto começa? O texto começa dizendo que Pedro estava detido da prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, e o texto encerra dizendo que muita gente havia se reunido numa casa, e eles estavam comendo, não, fazendo churrasco, não, falando dos outros, não, compartilhando videozinho do Instagram, não, eles haviam se reunido e eles estavam orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro, e então disseram: deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Essa era uma época em que a igreja estava vivendo o seu romper, o seu desabrochar, até entre os gentios, como na casa de Cornélio e também em Antioquia, o Espírito Santo já havia descido e enchido o povo. Você nunca pode esperar que no momento de romper não exista alguma resistência do inferno contra você. O diabo, ele nunca vai querer que você viva o que Deus tem para você viver, ou que você se torne quem Deus te fez para ser. Ele sempre vai se levantar, porque o diabo, ele é um péssimo perdedor, mas nós deveríamos aprender com o diabo a perseverar e a não desistir do propósito da nossa vida. O propósito do diabo é roubar, matar e destruir, e ele nunca vai abrir mão de cumprir esse propósito, e por causa do propósito dele, nós acabamos abrindo mão de abrirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que de tudo que nós necessitamos de perseverança. Diga: eu preciso. Diga mais forte, diga: eu preciso aprender a perseverar muito mais do que a desistir. A gente desiste por qualquer coisa. Vem uma gripezinha, a gente acha que vai morrer. A gente se batiza e começa a dizer: estou passando por tanta luta que eu nunca pensei em passar. Cria vergonha na cara. Tu estava do lado do perdedor e não reclamava. Agora tu está do lado do vitorioso, está reclamando do quê? A vitória é certa para a tua vida. A vitória é certa para a tua vida, e quem vai sair perdendo nessa história não é você e nem é Deus, é o diabo. Então louva o nome do Senhor, porque você está do lado daquele que não conhece derrota. Ele te sustenta, ele te fortalece e ele não te abandona. Está reclamando do quê? A igreja está rompendo, o Espírito Santo está enchendo o povo. Você acha que o diabo vai dar glória a Deus? Ele vai atazanar, ele vai perturbar, ele vai lançar pesadelo, ele vai lançar calúnia, ele vai lançar perseguição. Veja bem, irmãos, porque todo ataque pessoal, preste atenção nessa verdade, todo ataque pessoal que nós sofremos, não é apenas um ataque pessoal. Entenda isso, para você não ficar com raiva da pessoa errada, para você não entrar em briga no nível que você não deve entrar. Todo ataque pessoal esconde motivos espirituais que você precisa aprender a discernir
onde é que o diabo está agindo e no que é que ele quer tocar. Para isso está acontecendo lá na tua empresa, lá no teu escritório, que já está um bochicho de que tu vai ser demitido, lá no meio da tua família, no meio dos teus amigos, essa questão pessoal que se levantou do nada. Eu sei que você não é santo, e que você não é santa, e que você tem que vigiar na forma como você vive, como você procede nos seus relacionamentos. Você precisa administrá-los muito bem, para você não estar tomando o lugar do diabo. Mas se não tem motivo, se não tem raiz, de onde se levantou esse ataque pessoal, existe por trás do motivo espiritual. E talvez você está bloqueando fulano, beltrano no WhatsApp, no Instagram. Não quero que veja mais a minha vida, mas o diabo continua te vendo de perto. E você pode bloquear na internet, mas se você não bloquear a tua vida no reino espiritual, debaixo do sangue de Jesus Cristo, a perseguição vai continuar batendo na tua porta. Quantos estão entendendo, pode dizer amém? Não é uma batalha apenas na terra, mas principalmente nas regiões celestiais. São dois poderes extraordinários, é o poder político do lado de Herodes e o poder religioso do lado dos judeus, que se unem para destruir a igreja. Eles não querem apenas atrapalhar, eles querem destruir. Eles começam a mexer na estrutura da igreja. Eles já haviam matado Tiago, uma coluna da igreja, e agora estão prestes a matar Pedro também, que é uma outra coluna da igreja. Eles sabiam que se mexesse na estrutura, o resto caía. Satanás não é decorador. Satanás não é designer de interiores. Não, vou mexer nessa parede, vou mexer nessa... Não. Ele vai mexer no fundamento, ele vai mexer na coluna, ele vai mexer no que não pode ser mexido. Só que ele não consegue mexer na pedra principal de esquina, que foi rejeitada pelos construtores, mas que Deus colocou no lugar certo, e quem mexer com ela, por ela vai ser despedaçado, porque ela sustenta todas as coisas, e essa pedra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A igreja pode não ter uma coluna chamada Tiago, a igreja pode estar sofrendo a ameaça de perder uma outra coluna chamada Pedro, mas a igreja, ela continua tendo Jesus, e a igreja continua tendo joelhos. Bata no seu joelho assim, ó. Já ouviu aquele hino? Bota a mão no joelho. Às vezes a gente tem que colocar. Às vezes a gente precisa cantar só essa parte. Põe a mão no joelho e perceba, você ainda tem joelho para se dobrar sobre a face da terra. E quando o joelho se dobra na terra, o céu se abre e a linha de comunicação está aberta. Diga comigo, eu posso. Diga mais forte, diga eu posso. Não ter tudo o que eu quero ou que eu preciso. Diga, mas eu tenho joelhos que se dobram, um coração que se quebranta e uma boca que clama. Diga, e quando eu clamo, os céus se movem. Quantos podem dizer glória a Deus? Essa igreja não é uma igreja tão poderosa socialmente como a igreja nos dias de hoje. Ela não tem tanta influência, ela não tem tanta relevância, ela é considerada como uma seita. Ela parecia vulnerável. Só que quando os joelhos da igreja se dobravam nessa época,
coisas sobrenaturais nunca deixavam de acontecer. Eu oro a Deus por essa igreja, eu digo: Senhor, todas as vezes que dobrarmos os nossos joelhos, libera coisas sobrenaturais, porque nós estamos cansados de irmos para um ambiente que se diz espiritual e só lidarmos com coisas naturais e termos expectativas por coisas naturais. Se a iluminação está bonita, se a música está boa, se a pregação está boa, se a roupa está bonita, se isso está bom, se a igreja está limpa, se a igreja é organizada, se a igreja é um ambiente bonito que eu posso trazer meus amigos, meus familiares. Eu não quero ter expectativas naturais para um ambiente sobrenatural. Num ambiente sobrenatural, a única expectativa do meu coração é: eu vou ver o que os meus ouvidos ouvem que Deus faz, os meus olhos vão ver Deus fazer naquele lugar mais uma vez. Diga comigo, aponte seu dedo para o alto nessa noite e diga comigo: mais uma vez eu verei Deus fazer coisas grandes, poderosas e sobrenaturais nesse lugar, na minha vida. Quantos creem, diga glória a Deus. Irmãos, nós temos círculo de oração aqui na igreja. Não é porque a gente quer criar mais programação, não. É porque eu quero que você entenda que quando um joelho se dobra, o poder de Deus se manifesta. Nós não precisamos de mais programação, nós precisamos ter uma expectativa certa. Quando você vem para um culto como esse, qual a expectativa do seu coração? Vou ouvir uma boa música? É isso? Vou ouvir uma boa palavra? Só isso? Vou levar meu dízimo e minha oferta? Só isso? Um ambiente como esse, nós o temos como sendo um ambiente espiritual. E por que a nossa expectativa é somente por coisas naturais? A gente canta: Deus está aqui, aleluia. Se Deus está aqui, por que nós não experimentamos por coisas poderosas que estão além da nossa capacidade de fazer? Essa igreja era uma igreja que não tinha templo. Essa igreja era uma igreja que não tinha tecnologia. Essa era uma igreja que não tinha muitos relacionamentos. Mas era uma igreja que tinha expectativa certa. E por ter a expectativa certa, eles viam acontecer aquilo que eles esperavam, porque os joelhos deles se dobravam, crendo que Deus iria fazer mais uma vez. Todas as vezes que você vier nesse lugar, eu quero te pedir nessa noite: alinha a expectativa do teu coração, coloca a tua fé para agir, porque se Deus está nesse lugar, e se o poder dele é liberado nesse lugar, coisas sobrenaturais vão acontecer. Cancerosos vão sair daqui curados, doentes vão sair daqui curados, pessoas cativas vão sair daqui libertas, muitos perdidos serão salvos, e coisas sobrenaturais vão acontecer, e isso vai ser tão natural que a gente vai dizer: mas você está impressionado com o quê? Isso aqui acontece em todo culto. Isso aqui acontece tem gente passando na calçada e Deus está curando, e Deus está libertando, e daqui a pouco as ambulâncias vão começar a parar, e caminhão do IML vai começar a parar, e vai entrar com defunto aqui, e o defunto vai entrar morto, e vai sair daqui vivo para a glória de Deus. Quantos têm fé para crer comigo? Diga amém.
Não há poderes que resistam à igreja que se levanta para batalhar nas regiões celestiais. Você orar com a porta de emprego aberta é fácil, você orar com a porta da casa própria aberta é fácil, você orar com a porta do carro 0 quilômetro aberta ou usada é fácil, você orar com a porta do banco aberta para você é fácil, mas queridos, você já orou tendo as portas fechadas da tua vida? Verso 1 ao verso 5 diz que nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Repita comigo, diga durante a festa. Diga mais forte, diga durante a festa. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja, diga comigo, mas a igreja, diga mais forte, diga, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando é que isso estava acontecendo? Num tempo de festa. Sabe quando você viaja e alguém fica doente? Sabe quando você junta dinheiro o ano todo, você viaja e o fulano acaba quebrando um braço, quebrando a perna, e daqui a pouco, ao invés de ir para as férias, você está no hospital? Sabe quando você faz uma festa de aniversário e a maionese estraga e daqui a pouco está todo mundo com caganeira dentro de casa? O diabo sabe como nos atacar. E o diabo sabe quando nos atacar, porque ele quer silenciar a tua celebração, ele quer silenciar o teu louvor, ele quer cancelar o teu culto de ação de graça, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua fé, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer acabar com a tua vida, ele quer minar a tua esperança, ele quer que você comece a alimentar no teu interior aquele sentimento de que quando as coisas boas vão acontecendo, você começa a ficar meio desconfiado. Está melhorando, alguma coisa ruim pode acontecer, porque naquele ano foi desse jeito, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, e de repente o fulano morreu, a Beltrana ficou doente, aquilo aconteceu, eu fui demitido. Olha, quando as coisas começarem a melhorar, creia que o melhor ainda está por vir, e que isso não é tudo, tem muito mais da parte de Deus para a tua vida. Você conhece alguém que fica desconfiado do tempo bom? Que quando está na luta, ela fez, a vida é assim mesmo. O que esperar da vida? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, a vida é isso mesmo. Mas a coisa começa a melhorar e a pessoa começa a dizer, eu estou até desconfiado que alguma coisa vai acontecer. Mas você está chamando, tomara que aconteça. Era tempo de festa. E o diabo causa uma tragédia. Ele quer marcar a igreja. Ele quer marcar a história da igreja. Ele quer que as pessoas entendam que não vale a pena seguir aquele povo, que não vale a pena ouvir aquela mensagem. Eu nunca esqueço, quando nós transicionamos a identidade da igreja para a pura fé,
E o pastor Lucas e a pastora Tati desceram para o estacionamento e sofreram um acidente terrível. E a pastora Tati voou e foi cair como que morta lá do outro lado. O Espírito Santo me disse: o diabo quis marcar essa transição como uma tragédia, para significar não deveriam ter feito isso, mas onde ele quis marcar com tragédia, eu vou marcar com alegria, com esperança e com vitória. Só que Satanás, ele matou um, prendeu o outro, mas ele não conseguiu silenciar um povo que, mesmo com portas fechadas, mesmo que assustados, mesmo com uma sensação ruim no coração, eles se trancaram no lugar e eles dobraram o joelho para orar. Eles não pararam de orar por causa do tempo ruim, nem por causa da luta e nem por causa da perseguição. Querido, enquanto as nossas orações forem circunstanciais, enquanto eu orar só no tempo bom, o tempo bom nunca vai existir. Enquanto o tempo ruim continuar a paralisar o nosso espírito de fé e a nossa oração, eu nunca vou conseguir romper com aquele tempo ruim. Eu sempre vou estar sendo motivado por um tempo ruim para poder orar, ou vou sendo parado por causa do tempo bom ou por causa do tempo ruim. A minha oração não é circunstancial, porque o meu Deus não depende de circunstância, mas Ele continua mudando os tempos, as épocas, as estações, e circunstância não intimida o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero profetizar nessa noite que o cenário que os teus olhos estão vendo começa a mudar. Não vai mudar porque você é bom, mas vai mudar porque Deus é bom. Mas se o tempo muda ou não muda, o meu joelho continua dobrado e a minha fé continua inabalável no Deus que não muda. A circunstância muda, a condição muda, a política muda, a moda muda, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode confiar nesse Deus. Levante sua mão direita para o alto comigo e diga: não importam. Diga mais forte, diga: não importam as circunstâncias. Diga: em Deus eu posso confiar. Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Dê o seu melhor aplauso ao nome de Jesus nesse lugar. Eu posso orar de portas fechadas? O Senhor Jesus, Ele diz: olha, quando vocês orarem, vocês entrem no quarto, vocês fechem a porta e falem em secreto com o Pai que te vê em secreto. Só que essa porta não é uma porta que eu fecho porque eu quero. A porta do quarto eu fecho porque eu quero. Mas a minha oração não ser paralisada enquanto a porta pela qual eu quero passar está fechada. Só quem tem fé e quem confia verdadeiramente no Senhor é que pode experimentar desse nível a mais de experiência com Deus. De gente que não vê
ou mesmo que esteja vendo, a intensidade não muda, ela continua intensa, porque a medida dela é assim, ela continua fervorosa, porque ela não sabe ser de outro jeito, ela continua dando glória a Deus, porque ela não conhece a Deus por causa de luta, e nem por causa de bênção, ela conhece Deus face a face. Ela fala com Deus como um amigo fala com outro amigo. Ela conhece a Deus não é de passar por luta ou de estar em festa. Ela conhece a Deus é porque ela se relaciona com Ele todos os dias. Então, se a porta da bênção está fechada, ela está dizendo: eu te louvo e te adoro. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Se ela está na festa, ela ora, ela dá glória a Deus do mesmo jeito, porque para ela não tem diferença. Ela sabe que os tempos mudam, mas o Deus dela continua sendo exatamente o mesmo. A porta está fechada? Dobra o joelho. A porta está aberta? Permanece de joelho, porque o Deus que te sustentou até aqui é o Deus que vai continuar te sustentando em meio a caminhos fechados ou a caminhos abertos. Ele te toma pela tua mão nessa noite e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Agora não tenha medo, porque Deus sempre abre porta para quem continua orando mesmo com as portas fechadas diante dele. Pedro está na cadeia, e enquanto ele está suspirando ameaças de morte, Pedro está dormindo entre dois soldados, com duas algemas, com sentinelas montadas, e repentinamente, diga comigo, vai ser de repente. Você está preparado para ser surpreendido pelo poder de Deus te alcançando? Você está preparado para um rebuliço nesse teu momento, nessa tua história, nessa tua causa, nisso que já disseram para você: não tem o que fazer, não vão te pagar, não vão mexer mais, não vai ter jeito. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite: vai ter jeito. As pessoas vão dizer: foi de repente, mas você sabe o quanto você esteve de joelho, orando, clamando, adorando, pedindo, confiando, crendo. Aquilo que o mundo vai dizer foi de repente. Não tem problema, você olha para o joelho disso e diga: foi a bondade de Deus sobre a minha vida. Pedro já está preso por uma semana, e é na noite anterior ao dia em que ele seria executado. O anjo do Senhor vai lá na cadeia. Presta atenção, teu marido está no prostíbulo, tem problema não. Teu filho está lá na bica, na casa onde vende droga, tem problema não. Tua mãe está perdida. O que é que está acontecendo? Onde é que está essa pessoa por quem você está orando? Não se preocupa. Nós não estamos pregando aqui nessa noite crendo por coisas sobrenaturais, irmãos. Coisas sobrenaturais vão acontecer. O anjo de Deus vai ao encontro dessa pessoa que está perdida. O anjo de Deus entra onde você não vai, onde você não chega, onde não querem te receber. O anjo de Deus vai entrar, as algemas vão cair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós não estamos crendo por coisas sobrenaturais, nós não estamos profetizando por portas abertas. Que porta fechada é essa que o anjo não possa entrar? A porta pode estar fechada para mim, mas para o anjo não tem porta fechada. O anjo passa a porta, pega
pega na mão e diz: vem cá, porque eu vou te conduzir por um novo e vivo caminho. Pedro está dormindo, no outro dia ia ser morto. De repente, chega o anjo. Olha o anjo chegando na tua vida, olha o anjo chegando na tua casa, olha o anjo entrando no teu escritório, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, naquele hospital, no banco, lá no Palácio da Justiça. Olha o anjo entrando para te dar vitória. De repente, chega o anjo, toca em Pedro, toca em alguém do seu lado aí, e diga: se levanta, depressa. Vai, diga para ele, diga: se levanta, diga: se levanta. Fala forte, diga: se levanta, depressa. Muda a tua atitude depressa. Muda o teu ânimo depressa, muda o teu pensamento depressa, muda o teu sentimento depressa, muda o teu comportamento depressa, muda o teu vocabulário depressa. Você está prestes a entrar no novo tempo. A tua morte estava decidida, o inferno já estava celebrando que era o teu fim, mas Deus está dizendo: é um novo começo. É uma nova história, é um novo tempo. Recebe nessa noite. Aleluia. Aleluia. As algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se, põe a capa, põe a sandália e me segue. E eu acho interessante que Pedro é um homem que conheceu Jesus, que viu coisas grandes e sobrenaturais acontecerem. Mas o texto sagrado nos diz que quando ele saiu, ele não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, e tudo lhe parecia uma visão. Mas preste atenção, o anjo não está ali de graça, porque enquanto tudo isso está acontecendo dentro daquela cadeia, você se esqueceu? Tem o povo de joelho lá com a porta fechada. Tem coisa que você nem sabe ainda o que está acontecendo, mas deixa eu falar. Shhh. Daqui a pouco você vai saber. Daqui a pouco você vai saber que aquilo que você orava, e mesmo orando você dizia: Deus, não é capaz que essa porta vai abrir. Você estava orando, clamando, gemendo, chorando, e o anjo já estava trabalhando, dizendo: te levanta depressa. A algema caindo no chão, ele colocando roupa, colocando sandália. Não pode sair como presidiário, não pode sair de qualquer jeito, não pode sair coberto de vergonha, vai sair com dignidade e com honra. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E parecia tudo uma visão. Como nós somos incrédulos, não?
como nos disfarçamos de gente tão espiritual, não? Mesmo que não estivesse ninguém orando, mesmo que não existisse ninguém clamando, ainda assim, Deus sabia quem era Pedro, e Pedro conhecia quem era Deus. De repente chegam diante de um portão de ferro, e o portão, ele se abre automaticamente. Quem tem portão automático na sua casa? É uma benção. Eu era pastor em Curitiba, e eu ia orar num monte, e do lado da igreja que eu pastoreava tinha um córrego com a mata. Ia muito menino, gente boa, só fumava uns craquezinhos, e entrava na igreja para roubar cabo de microfone, roubar cadeado, roubar o que tivesse pela frente, para comprar pedra, e fumava lá do lado da igreja. E um dia eu volto de madrugada, aperto o controle do portão e o portão não abre, eu bato. Aí o pastor amigo chega, o carro mais assim, o farol dá assim. Eu digo, gente, onde está o motor do portão? Haviam roubado o motor do portão também. Vamos abrir manualmente. Mas essa porta vai se abrir sem esforço para você. É Deus quem vai abrir para você. É Deus quem vai escancarar para você. É Deus quem vai liberar esse acesso para você. O arranjo já está feito. Você não precisa fazer esquema, nem dar um jeito, nem mandar uma mensagem, nem fazer uma ligação. Não, 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 não. Deus já enviou o anjo dele e está tudo certo. A porta vai abrir. Você só vai precisar passar. Deus está agindo nessa noite em causas paradas, em situações que não tinham mais jeito. O Senhor está dizendo: enquanto todos estão dormindo, eu estou mudando a situação e a história. O anjo sai, Pedro continua, chega até a casa do povo. Verso 12 a 16 diz que, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre, e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, diga comigo, tomada de alegria. Diga mais forte, diga, tomada de alegria. Ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles estavam orando pelo quê, queridos? Para que Pedro fosse liberto. O que é que Deus faz? Deus atende a oração. Pedro agora está liberto. A resposta que eles buscavam acabava de chegar. E a menina é tomada pelo sentimento. Sabe o que é que atrapalha a tua fé? O que você sente. Sabe o que é que atrapalha a tua caminhada com Deus? O que você sente. Sabe o que é que atrapalha o teu ânimo? O que você sente. Sabe o que é que atrapalha a tua comunhão com o Espírito Santo? O que você sente. Sabe o que é que atrapalha a tua comunhão com os irmãos? O que você sente. Sabe o que é que atrapalha de Deus agir no meio da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, no meio dos teus pais, dos teus irmãos? O que você sente. Você já parou para pensar, para se analisar o tanto de sentimento que você tem durante um dia inteiro? Se acorda e fala: vou vencer o mundo, o inferno. Hoje vou pegar o diabo pelo chifre, vou amarrar ele com o rabo dele mesmo, vou lançar ele no quinto dos infernos. Meio dia você está como?
Ai, eu acho que Satanás deu uma chifrada na minha bunda aqui. Ai. E você termina o dia como? Dizendo com Elias: tira minha vida, Senhor, não sirvo mais para nada. Vou ficar até do jeito aqui, ó. Ó eu no metrô, ó. Ai meu Deus, tira minha vida. Cria vergonha nessa cara. A resposta da oração está na porta. Não são eles mais que estão batendo na porta. Agora é a resposta da oração que está batendo na porta. De repente a minha tomada de alegria, o que é que ela faz? Deixa a porta fechada, a resposta lá fora, e vai ser chamada de louca por quem? Por quem está orando. Não é crente da pura fé, não. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo dele. Primeiro deram prova de insanidade para a mulher, agora estão inventando uma desculpa espiritual: deve ser o anjo dele. Por que você não crê que Deus está respondendo a tua oração? Por que você não para de sentir esse sentimento enganoso e começa a abrir a porta para a resposta de Deus entrar? Porque a porta que você estava pedindo para Deus abrir, aquilo que você estava buscando da parte de Deus, Deus já fez, já liberou. E por que você não acredita nisso? E abre a porta do teu coração, e abre a porta da tua casa, e deixa de ser chato, e deixa de ser inconveniente, e para de falar, e começa a crer. Deus está fazendo, olha que coisa linda, já amanheceu diferente. Começa a ver pelos olhos da fé que Deus está fazendo, que Deus está executando. Para de ridicularizar a tua própria fé, ou de ser tão espiritual que você se torna um incrédulo de primeira categoria. Eu sou tão espiritual que essas coisas assim, eu vou examinar a palavra. Vai, bereano. A vida com Deus não é uma vida acadêmica. A vida com Deus é uma vida de experiência diária, e uma fé que não é experimentada e que não sobrevive às experiências da vida, não é uma fé que está fundamentada na palavra de Deus, é apenas uma fé de sentimento. Se eu me sinto bem, eu estou bem, eu canto, eu levanto a mão. Mas se eu me sinto mal, eu entro carrancudo, eu não vou nem para a igreja, eu vou ficar assistindo Globo Esporte em casa, Esporte Espetacular, Domingo Espetacular. Agora lançaram uma pesquisa dos jovens nem estuda e nem trabalha. Tem o crente nem também, nem ora nem serve para nada. Olha para quem está do teu lado e vê se ele é neném. E quando abriram a porta e o viram, ficaram o quê? Perplexos. Eu quero ter um nível de fé de que eu não vou ficar surpreso quando minha oração for respondida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se coloque de pé, por favor. Deus não rejeita a oração. Você pode declarar nessa noite: basta somente esperar. Diga isso: basta somente esperar. Declare: porque Deus irá fazer. Se você crê que Ele está fazendo, levante a sua mão e adore comigo. Quando Ele estende as suas mãos, é o que? Pura fé. É a hora de vencer. Vamos louvá-lo com alegria. Então simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando
tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Vamos adorar Ele com muito louvor, com muito louvor. Escute isso, escute. A gente precisa entender o que? Diga, o que Deus está falando. Até em silêncio Ele fala com você, viu? Fica atento. Quando Ele fica em silêncio, é porque está. Quantos creem que Ele está agindo? Diga glória a Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estenda sua mão para o alto, pura fé, e diga quando Ele estende as suas mãos. É o que? Diga, é a hora de ver. Vamos louvá-lo com alegria. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou.